Olá, internautas, boa tarde para todos. Aqui é Ricardo Soares, do programa Política Visão da TV Sul Cariri. Nesse momento dessa entrevista da semana, entrevista especial. Estamos aqui com o Thiago Dalfolvo, ele que é o diretor encarregado aqui do cartório de Palmeiras. Vai dizer a função dele, vai contar a história do Thiago. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ricardo. Obrigadão por ter me convidado para estar aqui contigo, aqui no cartório, ainda mais, um lugar muito especial para mim. Obrigado pelo convite. Muito bem. Thiago, vamos lá. A história de vida. Quem é Thiago Dalfolvo? Como iniciou a sua carreira? Você é natural? Conte aqui a história da sua vida aqui para os internautas da TV Sul Cariri no programa Política Visão. Certo. Então, como o Ricardo já adiantou, meu nome é Thiago Dalfolvo, eu sou nascido no interior do Paraná, na cidade de Cascavel, Paraná. Meu pai, família toda do meu pai é de Cascavel. Meu pai, na verdade, nascido em Erechim, no Rio Grande do Sul, mas muito pequeno, com 3 anos de idade, foi para o interior do Paraná com meus avós. Fiquei do meu nascimento, de 1 ano até os 22 na cidade de Cascavel. Estudei, na verdade, lá na escola que a gente chama de Escola de Freira, que era o Nossa Senhora Auxiliadora, e depois, na verdade, se transformou no ISE, e pude cursei minha faculdade de Direito lá na cidade de Cascavel também, na Universidade Paranaense, e com 22 anos fui convidado para trabalhar no Tribunal de Justiça na capital, em Curitiba, a qual eu assumi naquele momento, na verdade, pessoa do interior, é difícil, na verdade, sair perto dos seus pais, perto dos amigos que tem, para poder, na verdade, entrar numa cidade que era considerada uma cidade muito, muito grande, perto do que eu estava acostumado. Então, o primeiro ano meu, em 2009, quando eu tinha 22 anos, que eu fui para Curitiba para assumir esse cargo lá no Tribunal de Justiça. Com isso, em 2009, então, comecei a trabalhar no tribunal e foram 12 anos de Tribunal de Justiça, qual eu pude ter experiências excelentes, maravilhosas que eu passei nesses 12 anos. E, a princípio, eu queria fazer o concurso da magistratura, Ricardo, era para ser magistrado, juiz, e não, na verdade, para assumir um cartório e ser tabelião oficial registrador como eu sou hoje. Justamente nessa caminhada eu quis fazer a concurso para magistratura, porque meu avô, por parte de mãe, pai de minha mãe, ele é magistrado, então eu tinha essa sequência mais ou menos da família. Fiz direito, na verdade, também por uma escolha minha, mas com muita influência do meu pai, que queria um dos filhos, na verdade, fizesse o curso de direito. E hoje eu sou agradecido demais pelo meu pai ter, na verdade, meio que direcionado eu ter feito o curso de Direito, justamente porque se hoje eu estou aqui no cartório, porque me influenciaram, na verdade, primeiro a fazer o curso de Direito, e na sequência eu comecei a gostar demais, e depois também na trajetória era para fazer o concurso da magistratura. E outra pessoa que eu tenho que, primeiramente, né, Ricardo, eu acho que eu tenho que alertar, fazer esse ressalto aqui para minha base da família, que é meus pais, né? Meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu tenho uma irmã, e eles fizeram a minha base, a base que eu acredito que hoje eu sou ainda não, né? Eu agradeço todos os dias pelo fato de tê-los como minha família, porque eles foram uma mola propulsora na minha vida, me ajudando de todas as formas que vocês podem imaginar, emocionalmente, financeiramente, pelo fato de eu ter conseguido cursar uma faculdade, ter feito a faculdade, depois ido adiante. Se não fosse minha família no começo, eu talvez não estaria aqui. Outra pessoa, na verdade, que me ajudou demais nessa sequência, na verdade, de poder fazer o concurso para cartório, para poder assumir esse cargo que hoje é tabelião e oficial registrador, foi a minha esposa. Minha esposa tem uma importância gigantesca nessa trajetória, nessa mudança de pensamento, de fazer o concurso da magistratura para o concurso de cartório. Foi ela que, na verdade, se eu conseguir obter a aprovação no concurso, a minha esposa ela foi um alicerce
100%. Ela, na verdade, assumiu as responsabilidades de casa, ela assumiu tudo o que ela poderia assumir para que pudesse deixar eu estudar, para que eu esteja aqui hoje, né? Que eu assumi o concurso, eu passei no concurso, fui aprovado. Muitas vezes, na verdade, ela renunciou várias situações para que a gente pudesse estar aqui hoje. Muito bem, Tiago, estamos aqui em Palmeirim. Como foi a vinda de Tiago para ir para Palmeirim? Tiago estava lá no sul, no caso lá no sul, Paraná. Como foi a sua vinda para ir para Palmeirim? Como ocorreu a vinda de Tiago Dalfor aqui para ir para Palmeirim? Certo. No ano de 2018, teve a abertura do concurso para o estado do Ceará, concurso público de serventias notariais e registradas, que a gente chama aqui do cartório. E eu, na verdade, estava no processo de fazer os concursos públicos a nível Brasil, então todos os outros estados, e teve o concurso do Ceará. A minha alegria imensa foi que eu passei na primeira fase. São 3 fases do concurso, então a primeira fase objetiva, a segunda fase descritiva, e tem a terceira fase oral, e entre todas essas fases ainda tem uma fase de títulos. Eu fui obtendo aprovação uma atrás da outra. E na prova oral, que foi a última, na verdade, fase do concurso, eu tive a grata surpresa e alegria de tirar 10 em todas as matérias. Então eu tirei 10 no concurso, e daí veio, pela classificação, você escolhe a cidade que você vai assumir. Não conheci Palmeirim, não tinha vindo ver, na verdade, antes, porque normalmente algumas pessoas vêm conhecer a cidade, eu não vim conhecer antes. E quando chegou a minha vez de escolher, tinha a opção, na verdade, de Palmeirim, entre outras cidades da região aqui do Cariri, como o Cariri do Sul, Distrito do Iguatu, entre outras cidades, Cedro. Tinha outras opções, na verdade, que eu pudesse escolher. Algo, na verdade, de alguns amigos meus que estavam no concurso, que conheciam já Palmeirim, conheciam o primeiro ofício e conheciam o Geraldinho, que eles tiveram a oportunidade de conhecer o Geraldinho, e falaram assim: Thiago, acho que uma boa escolha vai ser em Palmeirim. E eu escolhi Palmeirim. Então, no dia 28 de junho de 2021, foi quando eu cheguei na cidade de Palmeirim para assumir a serventia do cartório. E isso foi uma alegria imensa, porque outra surpresa muito grande que eu tive é que muitas pessoas me perguntavam: Thiago, você vai sair do sul para ir para o Nordeste, sendo que você não conhece, aí você vai ficar longe, na verdade, das pessoas, dos familiares, entre outras situações que pudesse vir a acontecer, que é mais difícil você ficar distante da família. Você tem certeza dessa sua ida, da decisão? Eu falei: tenho certeza, mas não tinha certeza. Posso te confessar aqui que eu não tinha certeza que iria dar certo. Mas hoje eu sou uma pessoa muito, muito, muito feliz. São mais de 2 anos já que eu estou em Palmeirim. E o que eu falo, na verdade, comento não só com você aqui, Ricardo, e presente, todo mundo que está nos assistindo, eu gostaria de falar isso também, expressar isso para vocês, que são aqui da cidade, que são aqui da região. É muito mais fácil as pessoas que são do sul virem morar aqui no Nordeste, aqui no interior do Ceará, do que as pessoas saírem daqui e irem morar na cidade do sul, assim, na capital onde eu morava, em Curitiba. Por quê? Ele me pergunta assim: mas você não sente falta da estrutura que tinha a cidade na área onde você morava? Aqui o que tem um valor bem maior, que vale muito mais do que qualquer estrutura, são as pessoas. Isso não existe, aqui eu estou falando para vocês, estou falando para o Ricardo, e é isso que eu falo para a família, para minha família, para todos que na verdade me questionam sobre isso. Na verdade, as pessoas daqui, elas não existem, elas são pessoas maravilhosas, elas são pessoas, na verdade, que são acolhedoras. Eu nunca tive nenhum problema com nenhuma pessoa aqui da cidade, desde o primeiro dia que eu entrei em Palmeirim, que eu entrei na região aqui, todos me acolheram de uma forma que eu não consigo explicar, porque a gente não tem essa característica do Sul, e eu sou do Sul, não é questão de falar mal em relação ao Sul, mas as pessoas lá do Sul são mais fechadas, elas não têm essa intenção, como tem aqui desde o primeiro dia que eu cheguei, me ajudaram de uma forma fora do contexto, não me conheciam, não sabiam quem eu era, me ajudaram de forma sem intenção nenhuma, sem uma segunda objeção, assim, querer alguma coisa em troca da ajuda em si, né? Ajuda porque gostam de ajudar. E isso, na verdade, é excelente. Então, é muito fácil morar aqui, estar aqui, na verdade, com as pessoas, porque esse acolhimento que tem as pessoas supre todas as outras coisas que poderiam estar faltando, que as pessoas me questionam se não tem essa diferença de estrutura, entre outras coisas. Então, é muito mais fácil eu vir e estar aqui em Palmeirim do que as pessoas que estão aqui e morar lá, porque acho que a dificuldade, na verdade, das pessoas terem esse acolhimento que eu tive aqui é muito mais difícil lá. Muito bem. Estamos entrevistando Tiago Dalfor aqui do cartório Primeiro Ofício, aqui em Palmeirim. Fala a sua história de vida, a trajetória aqui em Palmeirim.
Tiago, como foi chegar em Palmeirim? Como se encontrava o cartório anterior? A gente sabe que agora as mudanças na modernidade, como foi, qual foi a principal dificuldade que você teve ao assumir o cartório aqui em Palmeirim? As dificuldades. Então, na verdade, quando nós assumimos o cartório aqui, o pessoal que acho que conhece, depois a gente pode até passar um pouco as reformas que foram feitas aqui. Quem era o responsável, quem assumia a frente do cartório é o Geraldinho, que todo mundo conhece como Geraldo, mas todo mundo conhece como Geraldinho. E ele, na verdade, por 6 anos, na verdade, ficou à frente do cartório. Então, eu não tive outra bênção, na verdade, na minha vida, foi exatamente ele, porque ele é uma pessoa extremamente organizada. O cartório estava redondo, muitos amigos meus que assumiram outras serventias não encontraram essa organização nos cartórios que eles assumiram. Muito pelo contrário, na verdade, eu tive que ajustar dentro da serventia muitas poucas coisas para que pudesse, na verdade, estar do meu jeito, mas não em relação à organização, porque essa parte sempre Geraldo, a Jane Kelly, eles sempre, na verdade, atuaram muito bem, até, na verdade, a corregedoria, que é nosso órgão fiscalizador, os juízes corregedores permanentes que passaram pela cidade, sempre elogiavam o cartório em virtude da organização que se tem. Então, essa outra situação muito boa que eu tive aqui, foi a organização do cartório. Então, eu não tive que ajustar a parte técnica do cartório, era só manter daquela forma que estava e ir fazendo os melhoramentos necessários e que eu queria fazer, na verdade, em relação a sistemas, em relação a alguma organização de livros, entre outros, e principalmente a reforma. A parte física, na verdade, foi o que eu mudei e ainda continuo mudando. A ideia nossa, na verdade, é evoluir mais ainda, para que as pessoas, os usuários da serventia, se sintam com o aconchego do cartório, se sintam, na verdade, importantes aqui dentro, porque é isso que eles são para nós. Os clientes, na verdade, são a mola propulsora aqui da serventia. Então, essas melhorias que eu venho fazendo no cartório, da parte física, é justamente em prol da população. A gente fez a sala de casamentos nova, que não tinha ainda sala de casamentos aqui, justamente para poder enaltecer este momento, que é o momento do casamento das pessoas. Então, a gente fez uma sala de casamentos, a gente ajustou toda a parte física, a gente continua em reforma, em progressão de reforma, para que sempre vá tendo melhorias para tudo. Então, a dificuldade maior, como você falou, Ricardo, qual que eu tive a dificuldade? Não foi uma dificuldade em si, foi a parte de melhorias, para que seja, na verdade, colocado o cartório como a população merece, e desenvolver isso, na verdade, perante a cidade de Palmeirim e a população de Palmeirim como eles merecem. Muito bem. Tiago, nós temos aqui o cartório de Castelar, temos o cartório de Tia Ana e temos o cartório do primeiro ofício. Como é que funciona cada cartório? Porque às vezes a pessoa fica confusa. O que é que eu vou fazer no cartório? Aí eu pergunto, outra pergunta. Para que serve o cartório, no caso do primeiro ofício? Que as pessoas não entendem quando ela deve usar o cartório. Fique bem à vontade de você explicar. Castelar, tem de Ana do MIC, tem um cartório do primeiro ofício. O que faz um cartório aqui na cidade? Certo. Então nós temos aqui, como o Ricardo adiantou, o primeiro ofício, que é o nosso, o segundo ofício, que era de Castelar, agora de Tomás Pinheiro, e o ofício distrital, que é de Tia Ana. Então, quais são as diferenças aqui? O primeiro ofício, que é o nosso, é tabelionato de notas e registro civil de pessoas naturais, além de outras competências que tem, mas os principais mesmo, na verdade, que nós temos aqui, é o tabelionato de notas e registro civil de pessoas naturais. E o que seria isso? O tabelionato de notas é aqueles que fazem escrituras públicas, de compra e venda, escritura na verdade de divórcio, escrituras na verdade de toda a parte que se imaginar que seja necessária, escritura declaratória. Então a gente faz muitas pessoas, na verdade, tem foi boa essa pergunta. Casamento. Na verdade, em relação a essa parte do tabelionato de notas. E o registro civil de pessoas naturais, que é a nossa competência também, a gente faz na verdade dos casamentos, nascimentos, óbitos, reconhecimento de união estável, que pode ser feito agora também, tanto no tabelionato de notas quanto no registro civil de pessoas naturais, e essa é a competência nossa. E aqui, em relação ao primeiro ofício, é que a gente é competente, na verdade, dentro da cidade de Palmeirim, no registro civil de pessoas naturais, como nascimento, casamento e óbito. As pessoas que residem na circunscrição aqui da cidade de Palmeirim, elas fazem o registro civil conosco. Já na verdade, o distrito de Felizardo, ele tem a competência também de registro civil de pessoas naturais, que é nascimento, casamento e óbito, só que as pessoas da área de nascimento, casamento e óbito só devem fazer, na verdade, lá no distrito de Felizardo, as pessoas que residem lá no Felizardo.
Então a competência é essa a diferença, sabe? Lá na verdade eles têm a mesma competência que nós, só que as pessoas na verdade que são moradores do distrito de Felizardo, obrigatoriamente devem fazer lá no cartório de Tia Ana. E já as pessoas que residem aqui na nossa competência em Palmeirim, geral que pega a barca, tudo que não é o distrito de Felizardo, a competência é aqui no nosso primeiro ofício. E a diferença com o segundo ofício, que era do antigo castelar, que hoje é o Tomás Pinheiro, é que ele é registrador de imóveis. Então, que na verdade faz essas escrituras, também lá na verdade tem essa possibilidade de fazer as escrituras públicas e faz o registro lá, mas é só ele que faz o registro. O registro dos imóveis, na verdade, é ele que faz. As escrituras nós todos podemos fazer, né? Tanto eu quanto ele. Lá na verdade, no Distrito Felizardo não faz escritura pública nesse de compra e venda. Então a diferença na verdade entre eu e Castelar, o antigo Castelar, que agora é o Tomás Pinheiro, na verdade é justamente isso, que ele na verdade também faz escritura, mas o registro é só ele que faz. E nós na verdade a gente pode fazer a escritura e que as pessoas possam encaminhar para lá para o devido registro. Muito bem. Tiago, como é feito o processo do casamento? As pessoas querem casar, aí como é que é o andamento, o trâmite? Explique para as pessoas aí. Certo. Em relação ao casamento, hoje na verdade com a mudança da lei que teve em 2022, ficou muito mais fácil a parte da regularização, a parte do encaminhamento do casamento, porque antes era um prazo de 15 dias depois de apresentar a documentação. Qual é a documentação necessária? O RG e o CPF dos cônjuges, dos possíveis interessados no casamento, comprovante de residência e a certidão de nascimento atualizada. Ou caso já tenha sido casado, na verdade, certidão de divórcio, de casamento com a averbação do divórcio. Então, esses são os documentos que são apresentados na hora do requerimento. As pessoas muito me perguntam se pode ser encaminhado, se tem que vir até o cartório fazer esse requerimento ou se pode ser encaminhada a documentação pelo nosso WhatsApp oficial. Pode ser encaminhado pelo WhatsApp oficial e o requerimento, estando pronto, a gente pede para o casal vir fazer a devida assinatura do requerimento. Passado isso, a gente precisa de um prazo de 5 dias, que a gente chama dos editais, que são necessários para o casal poder, ter alguma, se alguém tem algo contra no casamento que vai ser realizado. Passados esses dias, a gente marca, agenda a data do casamento. É bem tranquilo, bem fácil de fazer isso. E aqui nós temos a opção da sala de casamento, que é exclusiva, justamente com som ambiente, decoração, para que as pessoas na verdade se sintam bem acolhidas por nós e possam fazer uma boa cerimônia. Muito bem, Tiago, falando no casamento, explica aí a respeito da comunhão de bens. A pessoa vai casar, então, uma direção. Fale para os internautas como é o casamento na comunhão de bens. Certo. Em relação ao regime de bens, tem as opções na verdade que pode ser escolhida. A tradicional, a gente fala de comunhão parcial de bens, que é aquela que quando você casa, tudo que vocês construíram juntos, independente da verdade se o dinheiro sai da conta do marido ou da esposa, comunhão parcial de bens depois do casamento, tudo é dividido proporcionalmente, ou seja, 50% para cada um. As pessoas têm a opção de casar nesse, que é o tradicional, ou na opção também de separação obrigatória de bens, que daí tudo que vocês constroem, na verdade, é de cada um, é particular, então o marido, na verdade, com o seu valor, ele faz uma compra, uma situação dessa, na verdade, vai ser no nome dele, e a esposa na mesma sequência. E tem a comunhão universal, que é aquela, na verdade, onde você abarca tudo. Na verdade, a universal é tanto as dívidas quanto os bens que são construídos, e também a herança, que então, possivelmente pode ser recebida pelos pais, algo assim, vai ser dividido, na verdade, entre os dois. Comunhão universal, a herança se comunica também. Então, essa, na verdade, é a principal diferença entre os regimes de bens, que é a separação obrigatória de bens, a parcial, que é a tradicional, que é aquela que você, a partir que você casa, tudo que vocês constroem são dos dois, e a universal, que abarca tudo, não só o que você constrói, mas desde as dívidas que possam vir a existir, que já existem também antes do casamento, quanto também a herança possivelmente recebida pelo um dos cônjuges. Tiago, nós temos um grande problema por falta de instrução, que os idosos da nossa cidade, vamos falar de Palmeirim, os idosos, eles têm a ideia, colocada por familiares, que depois de uma certa idade, ele não pode assinar nenhum documento, só quem pode assinar é os filhos. Então eu lhe pergunto, você como advogado, você como proprietário do cartório, essa conversa de que o idoso só pode fazer negócio, só pode assinar com autorização dos filhos, isso procede aqui no cartório? Então, Ricardo, em relação aos idosos, na verdade nem é por ser idoso. Ali, na verdade, se ele tiver nas suas condições mentais, capacidade, tudo certinho, não tivesse interditado judicialmente
ele pode assinar até o seu óbito, né, até a sua morte. Então ele não precisa da autorização dos filhos para poder assinar algo desde que ele esteja em condição mental, sanidade mental normal, né, sem nenhum problema nesse sentido. Porque a partir do momento que a pessoa vai ter alguma situação que ela não possa assinar e que tenha, não tem discernimento mais para aquela situação, isso que acontece é que as pessoas têm que entrar, quem é responsável, os filhos, ou quem é responsável por essas pessoas idosas que estão com esse problema, é entrar com interdição judicialmente, e isso vai ser averbado no registro de nascimento, que aquela pessoa não tem condição, capacidade para poder fazer assinatura ou resolver algo da vida. Tendo isso, daí sim não pode ser feita assinatura. Agora, não tendo isso, a pessoa estando bem, tendo sua capacidade, nenhuma violação nesse sentido, nada que comprove que ela não tem condições de poder fazer assinatura, o idoso, independentemente da idade, estando bem na cabeça, não precisa de autorização dos seus filhos para poder assinar qualquer documento. Muito bem. Tiago, aqui a demanda aqui no cartório, qual é a maior demanda? É divórcio, é casamento? Qual é a maior demanda aqui no cartório? Na competência nossa do registro civil, que é essa parte de nascimentos, casamentos e óbitos, a nossa demanda tem crescido consideravelmente. Estão casando mais? Em relação ao casamento, isso mesmo. Estão casando muito mais, na verdade, não sei se foi justamente também pela reforma que a gente fez, e a sala, na verdade, chama a atenção para poder fazer os casamentos, mas a gente fica muito feliz em participar desses atos, tanto do nascimento quanto do casamento. Falei para o Geraldinho isso ontem. A gente fica muito feliz em poder participar do nascimento e do casamento. Infelizmente a gente tem que trabalhar com óbito, a gente não gosta de trabalhar com óbito, justamente porque a gente é necessário. É necessário, porque a gente participa de todos os momentos da vida da pessoa, desde o começo até a extinção. E algum direito começa com óbito. Isso, algum direito começa com óbito. Então a gente falou ontem sobre isso, mas a gente ficou muito feliz. Então a demanda nossa maior hoje tem sido no registro civil a parte de casamentos, mas a gente tem aumentado muito, Ricardo, a parte da escritura pública, notas, porque o pessoal não conhecia o que a gente fazia, então não tinha esse conhecimento, que nós no primeiro ofício a gente faz as escrituras públicas, eles, por costume, eles faziam na verdade no antigo no segundo ofício, só no segundo ofício, porque achavam que só lá era em relação ao imóvel. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a conhecer que a gente faz escrituras também, a gente tem aumentado, na verdade, consideravelmente o número de escrituras aqui no cartório do primeiro ofício. Muito bem. Você tinha me falado que vai haver um casamento coletivo. Fique à vontade de você falar para os internautas aqui de Palmirim. Isso. Como vai funcionar? Já é uma história, já é algo que sempre é constante aqui. Então, esse ano, fica à vontade de você falar do casamento coletivo, como é que vai funcionar, o que precisa. Isso, na verdade, foi bom você jogar nesse assunto, que quando eu cheguei em Palmirim, a primeira ideia na verdade, que eu tive foi justamente esse projeto social do casamento comunitário, de grande proporção, né? Eu fui até conversar com o pessoal da gestão municipal nesse sentido, dando a ideia, porque isso já acontecia no Sul, e a ideia, na verdade, era trazer, na verdade, para cá. E o Júnior, na verdade, à época, o Júnior Trigueiro, que é o braço direito do prefeito Puíca, ele me recebeu, me acolheu de uma forma extremamente educada, abriu as suas portas, na verdade, como se eu fosse um conhecido já. Então eu quero fazer um agradecimento especial aqui, ressaltar um agradecimento especial ao pessoal da Boa tarde, Júnior Trigueiro. Boa tarde para você. Obrigado mesmo de coração pela abertura desde 2021 em relação a isso. Então, a partir de então, a gente fez o projeto do casamento comunitário, que foi um sucesso em 2021, em dezembro de 2021 foi feito na Arena da Pedra, que chama? Arena da Pedra. Arena da Pedra, então toda a parte da ornamentação, tudo foi feito pela prefeitura, eles se dedicaram imensamente em relação a isso, foi uma festa maravilhosa, as pessoas ficaram muito agradecidas em relação a isso, juntamente com o cartório que a gente faz de uma forma gratuita, né? Justamente para as pessoas, para não poder fazer a cobrança. Então é um projeto social para as pessoas, né, que se vão casar, elas não pagam nenhum real. A prefeitura, na verdade, fez toda a estrutura da parte da ornamentação e nós entramos com os casamentos, com os registros de casamento. Então, o que é que precisa? O que é que vai precisar? O que vai precisar. Então, no início, na verdade, agora a gente entrou com um projeto nesse ano, 2023, nós estamos fazendo a abertura oficial agora, na verdade, do casamento comunitário. Então, quem tiver interesse, quem estiver assistindo aqui o Ricardo Soares e o programa Política com Visão, que possa, na verdade, já encaminhar a documentação, ou através da assistência social da prefeitura, que eles vão dar uma senha, que são os documentos que eu falei, que é o RG dos noivos, o comprovante de residência, a certidão de nascimento, em caso já tenha sido casado um dos noivos, a certidão de casamento com a averbação do divórcio. Então, esses são os documentos principais que têm que ser levados ou aqui para o cartório, ou diretamente para a assistência social da prefeitura.
A ideia nossa é que esse ano a gente consiga fazer ao menos 30 casamentos, 30 casais. Não vai ter uma limitação, na verdade, em relação ao número, então a gente espera chegar a 30, se der, vai ser uma grande festa, uma grande alegria poder fazer esse casamento comunitário, e a gente conta, na verdade, com a presença de todos. Quem ainda não casou porque não tinha condições, algo assim, este é o momento. E quem, na verdade, já tem uma união e queira regularizar essa união, faça parte desse projeto do casamento comunitário. Muito bem, estamos aqui no programa de Convisão da TV Sucaribe com o Tiago Dalfogo, nessa entrevista especial da semana, diretamente do primeiro ofício de Palmeirim. Tiago, nós falamos em casamento e existe uma grande problemática, eu creio que não só aqui em Palmeirim, mas em algumas cidades, das pessoas mais antigas que, no tempo bem anterior, a Igreja Católica, ela casava as pessoas e muitos achavam que não, já estou casado na igreja, não precisa casar no cartório. E, infelizmente, hoje traz alguns problemas em relação a direitos para ser adquiridos. Eu pergunto aqui a Tiago. Tiago, esse casamento na igreja, principalmente na igreja católica, qual a validade dele em relação à área jurídica? Até que ponto ela tem validade em relação à área jurídica, no caso aqui do cartório? Certo, Ricardo. Eu vou te dizer nenhuma. Na verdade, o cartório religioso, ou o casamento religioso, a diferença é justamente isso. Para efeitos, na verdade, legais, para efeitos, na verdade, para poder dar efeitos, que você é realmente casado, o registro civil é o que vale. Então, o registro no cartório é o que vale. No registro religioso, eu, na verdade, que sou católico, na verdade, na verdade, participou da cerimônia? Participei da cerimônia, na verdade, religiosa, entre outros. Ele tem a grande importância para nós cristãos, na verdade, é maior do que o registro civil. Então, para nós que somos cristãos, a gente parte do pressuposto que o casamento religioso, a parte espiritual, é muito mais importante em relação a isso. Mas para efeito jurídico, efeito legal dentro da lei, é como se você tivesse a tua condição, na verdade, você vai, para qualquer documento que você faça, você vai falar que é solteiro. Não adianta você falar casado no religioso, que a pessoa não vai colocar isso em órgãos públicos, casado no religioso. A tua condição, o teu estado civil, na verdade, se você não casou no cartório, você é solteiro, né? Solteiro, ou se você já casou no cartório antigamente, divorciado, entre outros. Agora, casado você não é. Se você não casou no cartório de registro civil, você não tem essa denominação de casado. Casado no religioso equivale para a igreja, equivale, na verdade, os seus efeitos, na verdade, que você na verdade, católico ou evangélico, entre outras situações, equivale para a nossa vida nesse sentido, perante a igreja, perante Deus, que tem uma importância muito grande nesse sentido. Agora, para efeito jurídico, na verdade, você é considerado solteiro. Muito bem. Tiago, em relação à união estável, duas pessoas do mesmo sexo estão convivendo, aí querem se casar no cartório, os mesmos direitos, comunhão parcial, comunhão total. Então, duas pessoas vêm no cartório e querem legalizar a sua situação. Como é que funciona? Do mesmo jeito de casal, como é que funciona? Se as pessoas já têm a união estável, mas não está regularizada a união estável, explica o que é a união estável. A união estável, na verdade, é quem convive de forma duradoura, de forma pública também, que tenha conhecimento das pessoas, que eles convivem nessa união. Então, tendo isso, na verdade, né, que é público e notório entre as pessoas que convivem com eles nesse sentido, eles já têm uma união estável. Então, muitas pessoas estão em união estável já há 15, 20 anos e não regularizaram o casamento. Então, a gente chama na área dessa regularização se as pessoas têm esse interesse de fazer a conversão da união estável em casamento. E os requisitos são praticamente os mesmos, Ricardo. A única coisa que não tem, isso se a pessoa quiser, ela pode até fazer, mas que não é necessário é a celebração na verdade com o juiz de paz, nesse sentido, porque se ela já tem uma convicção, já tem uma união estável de tempo, que perdura tempo, ela só vai fazer a conversão dessa união para o casamento. Então não é necessário fazer aquela celebração que a gente faz no casamento com o juiz de paz, fazendo as perguntas obrigatórias nesse sentido. Agora, se o casal tem interesse também de fazer, mesmo já tendo a união estável, a celebração, isso daí é um anexo, não é uma obrigatoriedade, mas pode ser feito, não é permitido que não pode ser feito nesse sentido, porque daí você ficaria sem a celebração. Pode fazer, mas é uma opção, não é uma obrigação. Diferente do casamento que vem já com a obrigação de ser feito através do juiz de paz, para que tenha validade aqui perante o cartório. Muito bem. Tiago, agora vamos lá para outra dúvida. Há algum tempo, e até hoje algumas pessoas falam a respeito do divórcio. Não, porque vai ter que entrar no desquite, aí vai demorar o divórcio.
eu não lhe dou o divórcio, que antigamente a lei dizia o seguinte, só tem o divórcio se ambas as partes concordarem. Aí a mudança da lei, um querendo, é dissolvido o casamento. Então explica para as pessoas como era antes, estava entrado no divórcio, aqui um desquite, depois que só se os dois concordassem, agora na mudança que um querendo o divórcio é feito e quando sai o divórcio é imediatamente, 24 horas, fique à vontade para você explicar para a população. Então, em relação à sua opção do divórcio, veio em 2007 uma lei, na verdade, permitindo que o divórcio seja feito em cartório extrajudicial, que é um cartório como o nosso, assim, que não é obrigatório entrar no judicial. Contudo, essa lei é de 2007, mesmo assim as pessoas até hoje, algumas delas não têm esse conhecimento que pode ser feito aqui e que é uma forma muito mais simples, mais rápida para ocorrer. Tem divórcio que a gente fez agora semana passada, que as pessoas trouxeram a documentação na terça-feira, quarta-feira ela saiu com a documentação pronta, divorciadas, escritura pronta, certidão atualizada com o divórcio, então demorou 24 horas. Documentação pronta, 24 horas estava pronto o divórcio. Mas nesses casos, e que pode ser feito no cartório, é que as pessoas estejam, os interessados estejam em consensual, que todas as duas partes queiram fazer e que não tenha nenhum problema, não tenha filhos. Isso na verdade é uma discussão também muito interessante de ser levada, que vai ser levada, tá tendo um estudo que tem 6 estados já permitem fazer o divórcio no cartório, mesmo com a existência de filhos, desde que o casal esteja também em consenso. Isso é muito importante, a gente vai tentar na verdade levar isso adiante para que no nosso estado do Ceará também isso seja possível, que os divórcios, mesmo com crianças menores, seja possível fazer no cartório. Porque a gente acaba ajudando o Poder Judiciário para não... E já sai com o provimento de alimentos? Tudo isso. A gente faz tudo aqui na verdade através da escritura, então a gente coloca essas particularidades de pensão, que se vai ser pago, qual o valor vai ser pago, tudo dentro da escritura. Então essa é a ideia, na verdade, é o estudo que está sendo feito, para que a gente traga para o estado do Ceará, como já tem 6 estados que estão fazendo assim, que a gente possa também aqui no estado do Ceará fazer dessa forma, que as pessoas não precisem ir para o judiciário para poder resolver essa situação. Assim que tiver novidades em relação a isso, eu comento com o Ricardo para que a gente possa falar. Mas voltando ao assunto do divórcio, então, estando em consenso na verdade do casal e não tendo filhos menores, pode ser feito no cartório, então é de uma forma muito rápida, com a documentação pronta, como eu falei aqui, em 24 horas, às vezes, a gente consegue proporcionar isso para os interessados, e que não tem aquele desgaste que às vezes era no judiciário, que eles esperavam prazo para poder fazer audiência de conciliação, não tendo certo, que é uma obrigatoriedade também nesse requisito do judiciário, daí sim sair a sentença. Então, normalmente, ainda que saia rápido no judiciário, demora mais que 30 dias. Diferente do cartório no extrajudicial, que pode ser feito em menos de um dia, se a documentação estiver tudo ok. Então, vai muitas pessoas, na verdade, ter esse conhecimento e também ver que, às vezes, na verdade, se ceder um pouco, tem essa questão que você falou, tem algum do casal que não quer dar o divórcio, não quer assinar o divórcio. E isso, na verdade, é falta, às vezes, de mediação, né? É uma conversa entre o casal e com o intermediador no meio. Então, isso é muito interessante que as pessoas saibam também que o cartório presta esse serviço da mediação, da conciliação. Então, na verdade, vindo até nós, a gente antes vê na hora da situação do casal, é isso mesmo que eles querem, é isso, se você fizer no cartório, na hora vai ser mais benéfico para o casal, justamente para não ter esse desgaste, a gente explica para eles a situação e a gente acaba conseguindo um acordo entre eles nesse sentido para poder fazer o divórcio aqui. Caso não seja possível, um deles está resistente, não tem como nós fazermos o cartório, daí a gente tem que encaminhar para o judiciário mesmo. Muito bem, Tiago, eu quero aqui lhe agradecer por esse momento dessa entrevista aqui no nosso programa Política com Visão. Mas você explicasse o que são títulos extrajudiciais, porque as pessoas, você falou aí, muitos estão indo para lá do fórum, sobrecarrega lá o judiciário, e sabendo, eles não sabem que muitos casos podem ser trazer para cá, para o cartório. Aí você, antes de encerrar, diga para as pessoas o que elas podem trazer para cá: casamento, divórcio, inventário. Então fica à vontade para você dizer o serviço prestado e o que é extrajudicial para as pessoas. Certo. Então, para as pessoas que não têm esse conhecimento, em relação ao judicial e extrajudicial, então o judicial é tudo que tem que ser levado para o Poder Judiciário, ou seja, por fora, né? A gente costuma falar muito que fora é o Poder Judiciário, então muitas ações têm que ser levadas para lá. Quais são as ações que são do Judiciário? São aquelas que têm litígio, que as pessoas não têm consenso entre elas, então uma contra a outra, nesse sentido a gente não pode resolver aqui no cartório. Já quando a gente fala de atos extrajudiciais, todos os atos que podem ser realizados de forma administrativa,
que seriam, na verdade, aqui no cartório, ou até mesmo entre as pessoas, através de contrato particular, entre outras situações que elas possam fazer e não levar isso para o Poder Judiciário. Mas para ter uma segurança jurídica, fé pública, entre outras situações, tudo que for resolvido fora do Poder Judiciário, é muito interessante que tenha uma chancela de fé pública, que a gente chama, né? E o cartório, na verdade, isso é muito interessante, porque fica registrado no cartório todos esses atos que vocês podem fazer fora do Poder Judiciário, para que vocês tenham essa garantia. Então, muito interessante, não só porque eu sou tabelião, mas eu digo isso, na verdade, para a vida de todas as pessoas, quer manter uma coisa registrada, uma coisa correta, uma coisa que você tenha segurança, que você possa vir, na verdade, cobrar a pessoa se ela não se ela não aceitou a parte dela que deve ser, tem como fazer essa cobrança se você fez no cartório. Diferentemente, se você fez de uma forma particular, não tem como fazer essa prova, que fica mais difícil. Então, os atos que podem ser realizados no cartório, que veio com a lei de 2007, e agora tem vindo outras leis depois disso, e que tem aumentado o nosso leque, na verdade, de situações que a gente possa resolver no cartório, é isso que o Ricardo comentou. O divórcio é uma delas, dissolução de união estável, quem já vive em união estável quer dissolver ela, que a gente chama como se fosse um divórcio, mas é uma união estável, faz no cartório também. Escrituras públicas declaratórias, que quer declarar algo no sentido que aconteceu, quer declarar uma situação que a gente chama também uma escritura de diretivas antecipadas de vontade. Tem pessoas que vão no falecimento, eles não querem, na verdade, serem tratados com um devido tratamento, eles querem que aquela situação seja feita diferente, tudo. Isso existe uma escritura declaratória que as pessoas possam colocar todas as suas vontades na hora que ela falecer, o que deve ser feito. É praticamente um testamento, mas de uma forma de orientação mais a nível de assistência e saúde. E tem o testamento também, que as pessoas têm feito muito depois da situação da Covid, da pandemia. O testamento subiu demais, as pessoas não eram preocupadas em deixar determinado bem para um determinado filho, ou determinado bem para uma pessoa que ajudou muito na sua vida. É muito importante esse negócio do testamento para não dar briga depois no futuro, nesse sentido. Então as pessoas possam vir e fazer suas vontades em vida, deixar isso registrado em cartório, então pode ser feito tudo em cartório, o testamento, e é muito importante isso. Além do inventário, o inventário é uma situação muito complexa, que quando vai para o Poder Judiciário tem inventários correndo no Poder Judiciário há mais de 10 anos ou mais, 15 anos. E que talvez por uma conversa aqui no cartório, uma mediação bem feita entre os herdeiros, pode ser feito tudo por aqui o inventário, e isso se resolver em questão de uma semana, 2 semanas, o inventário está pronto. Então é uma situação muito, muito importante também aqui, que a gente faz aqui no cartório, e que vocês possam ter esse conhecimento e possam trazer para a gente. E todas as dúvidas que tiverem, se pode ou não ser resolver no cartório, pode entrar em contato conosco, eu mesmo estou aqui para atender. Se eu não tiver, o Geraldinho, o Jane, toda a nossa equipe aqui está disponível para poder atender vocês. Tudo bem, Tiago. Uma coisa bem comum é uma pessoa, eu tenho uma loja pequena, e a pessoa me compra e ela assina uma promissória. No dia do pagamento, essa pessoa não paga. Eu posso vir no cartório para fazer essa cobrança? As pessoas podem, o cartório deixa o certo para isso. Eu explico para as pessoas, sei que tem uma loja, tem umas promissórias atrasadas. Como é que funciona essa cobrança? Isso, não, isso aí é a competência do protesto. Naquelas competências que eu falei que as principais nossas são tabelionato de notas e registro de pessoas naturais, nós também temos a competência de protesto. Então, todas essas dívidas, na verdade, que tem uma nota promissória, que as pessoas querem cobrar, a pessoa quer dar uma ênfase nessa cobrança, que a pessoa possa vir pagar, a gente chama da competência do protesto. Então, faz o registro de uma intimação, traz para o cartório aqui esse documento que você tem, que, vamos dar um exemplo aqui, a nota promissória mesmo. A gente faz a intimação do devedor, que em 3 dias ele efetue o pagamento. Se ele não efetuar o pagamento em 3 dias, aquele título que tem aquele documento, que é a nota promissória, vai ser protestado, ou seja, o nome dele vai entrar em cadastros negativos, entre as outras situações, e ele vai começar a ficar bloqueado a nível comércio para essas outras compras que deveriam fazer. Então, as pessoas que têm esses títulos de dívidas... Pode haver pior de bens? Isso vai chegar no final, se a pessoa não pagar, não tem essa condição de pagar, ela vai ser colocada em cadastros negativos e ela vai entrar em reclamação judicial, com esse título protestado. Aí sim, na verdade, se caso o juiz entender, ele vai fazer aquele ofício, na verdade, que manda para do Departamento de Trânsito, o registro de imóvel, entre outros, para penhorar os bens possíveis, os bens que a pessoa tem. Muito bem, Tiago, então fique à vontade aí nas suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade aí. Ricardo, eu mais uma vez agradeço. Eu participo já com o Ricardo
há algum tempo, a gente pode falar mais de ano, que eu participo do programa Político Quase com uma Visão. hora de entrevista tá show de bola. Político com Visão, e eu sou muito agradecido por você, né, pelos convites que já me fez, a TV Sul Cariri, onde é o programa Seu Político com Visão, um programa na rádio. Nosso canal aqui no YouTube, né? Isso, um canal do YouTube muito bem lembrado. E eu agradeço demais, Ricardo, por essa abertura, né? Porque essa forma de chegar na população é muito mais rápida, né? O quanto é importante essas plataformas. E estamos aqui no Cartório. Essas plataformas, na verdade, são muito necessárias para a informação chegar de uma forma mais rápida para a população. E essa abertura que vocês me dão é excelente, que você me dá é excelente, eu agradeço demais, lisonjeado com o convite e estou sempre aí com vocês. Muito bem, Ricardo Soares, Político com Visão, TV Sul Cariri. Um abraço para todos nessa entrevista especial dessa semana com o Thiago Dalfova, diretamente do Cartão do Ofício Palmeirinho. Um abraço para todos.